Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo exemplificativo prático para estar demonstrando o funcionamento do SPTest Interface que foi desenvolvido especialmente para esse projeto, para poder fazer a execução dos testes de conformidade referente ao repositório RISC-V oficial. Além disso, também outros testes diversos, né, para estar integrando e validando as funcionalidades do SOC RISC-V. Bom, é preciso salientar que o SPTest Interface, ele foi o responsável por, de fato, garantir a validação e implementação desse projeto, uma vez que o mesmo não contava com esse recurso e existia essa carência, né, dos testes de conformidade garantindo, de fato, conformidade com as instruções oficiais do RISC-V. Então, além disso, também ele foi pensado em ser utilizado em todas as fases de desenvolvimento do chip físico, né, denominado aí das fases de front-end e as fases de back-end, né, que por si só contam com várias subetapas. O que é importante a gente saber é que, bom, o modelo dos testes, eles basicamente podem ser utilizados desde as etapas de front-end, no qual foi demonstrado, né, através de simulações no artigo. Então, basicamente, essa comunicação ali entre as instruções a serem executadas e a validação é feita e controlada pelo ambiente de framework, também que foi desenvolvido especialmente para esse projeto, no qual esse ambiente de framework integra esse módulo SPTest Interface, no qual coordena, né, ali a comunicação entre o dispositivo, no nosso caso, o SOC RISC-V, e o ambiente de testes, no caso, as instruções a serem executadas pelo processador. O que a gente precisa saber aqui é que estamos considerando agora o ambiente físico, no qual deseja-se executar os testes que foram descritos nas etapas anteriores, agora no ambiente físico, considerando uma placa FPGA, considerando um chip ou a tecnologia empregada, né? Nesse caso aqui, a FPGA ela está representando o nosso SOC RISC-V. Então, o SOC RISC-V está sintetizado aqui dentro desse chip. Bom, e essa placa é um modelo D215, né, da família Cyclone 4, da Altera agora Intel. Aqui nesse barramento são os pinos de I/O para acesso com o SOC RISC-V. E aqui a gente tem a nossa plaquinha IC Sugar Nano, no qual ela representa o hardware responsável, né, por fazer a comunicação entre o nosso ambiente de teste propriamente dito e o SOC RISC-V. Então, o hardware equivalente, né, o depurador, para representar esse circuito é sintetizado dentro dessa plaquinha. Essa outra plaquinha aqui que vocês estão vendo é a plaquinha que foi desenvolvida especialmente para esse projeto. É uma plaquinha bem simplificada, que contém esse barramento no qual vai ser conectado a plaquinha IC Sugar Nano, para que o SOC RISC-V tenha a capacidade de executar os testes e ser aferida a conformidade, né, se os testes estão sendo validados corretamente, conforme foi descrito também na dissertação, né, no documento da dissertação. E essa plaquinha ela foi possível ficar bem simplista, né, por causa exatamente do SPTest Interface. Então, né, até nessa etapa foi conseguido um reaproveitamento disso, e esses fios eles não são considerados porque são fios de alimentação que são roteados na própria plaquinha. E aqui, no caso, é onde vai ser integrado o chip, né, no qual ele está ainda chegando. Houve um atraso por parte do envio, mas o ambiente para validação ficou já preparado. Bom, aqui, o que está acontecendo nesse momento? Vocês estão vendo um LED piscando, né? Basicamente, está sendo validado a instrução add, né? A instrução no qual foi comentada durante os exemplos na documentação da dissertação. Então, exatamente o mesmo código de conformidade
que foi executado e demonstrada a sua execução, onde visualizamos o efeito toggle ali numa frequência específica, considerando o ambiente de teste agora de 1 Hz, quando o teste passa. Então a gente verifica que está sendo executado esse teste, e no caso ele obteve sucesso. Esse LED é o LED correspondente ao pino de saída PWM, que é o LED D1, descrito nas simulações, e a gente vê que o teste está sendo executado corretamente. Então, a gente mantém um padrão de teste de regressão, né, em todas as fases. Desde as fases front-end, onde foi definidas as simulações e a sua execução, desde a parte dos testes de nível de porta, considerando o layout físico, onde a gente também considera um arquivo .sdf, né, considerando todos os atrasos das portas e interconexões, para uma acurácia mais precisa do comportamento no ambiente real. E aqui é considerando esse mesmo reaproveitamento no dispositivo físico, seja ele uma FPGA, seja ele um chip. O foco aqui é a gente conseguir entender o quanto a viabilidade do SPTest interface possibilita essa integração e reaproveitamento dos testes, né, em todas as fases, mantendo a integridade, uma vez que os códigos não são alterados durante as fases de desenvolvimento, simplesmente são aproveitados e interpretados pelo SPTest interface, no qual o framework desenvolvido é que coordena e gerencia toda essa execução, desde a elaboração dos dados de entrada até a saída. Então, existe todo um conjunto de dependência no qual o framework trata, e é descrito isso na documentação do próprio GitHub. Aqui o que eu posso mostrar também é só um exemplo prático, né, do código Verilog que foi desenvolvido para validação. Desculpa, que é o código correspondente ao SPTest interface, no qual a gente está executando aí aqui as instruções referente a esse teste específico, né? Aqui, então a gente consegue também ter essa visualização aí, que também está disponível lá, todos os códigos fonte no GitHub. E aqui a gente vê, de fato, a execução bem sucedida desse teste. Então, para resumir, pessoal, aqui é só para mostrar realmente podemos dizer assim, né, a simulação e a validação no ambiente real, né, saindo ali da parte de simulação e mostrar a eficiência do SPTest interface que foi desenvolvido, né, e a execução para a validação desse primeiro teste. Todos os outros testes eles podem ser rodados automaticamente também e serem validados em sequência conforme foram descritas nas etapas. E é bastante interessante porque esse ambiente ele é facilmente reaproveitado em outros projetos, né? Então isso acaba acelerando bastante o desenvolvimento quando você precisa reaproveitar testes específicos, não só referente aos testes de conformidade, mas outros testes diversos, né? Uma vez que é bastante difícil você integrar esse ambiente que é puramente software, considerando o seu hardware físico, dados os protocolos envolvidos. Então acaba sendo bastante interessante quando a gente visualiza por essa perspectiva. Então é isso. Tem muitos detalhes, claro, para ser explorados, muitas coisas ainda para serem especificadas no sentido de desenvolvimento, que podem ser integrados, novas funcionalidades, né? Mas já é um começo para algo que pode ser aproveitado para coisas maiores, né? Então, que garantiu aí, de fato, a implementação física do SOC Quark, do SOC FentoFT-Trust, considerando o núcleo Quark, né, para o projeto em questão.